que a maioria das consultas que coincidem tem uma inquietude, tem um interesse sobre o que se fala do novo circuito de energias. E que é um fato que quase é de principal interesse. Porque todas as técnicas que a humanidade hoje desenvolve têm presente continuamente o circuito de energias que permite a atividade dessas práticas, o desenvolvimento daquelas práticas, daquelas técnicas. Então, o principal que hoje temos que entender é que se aquele circuito de energia foi o principal respaldo, a principal segurança que o homem recebeu para o desenvolvimento das técnicas e para o seu próprio desenvolvimento energético, agora que a energia que regia o planeta nesses momentos não fica mais atuando com aquela qualidade vibratória masculina, extrospectiva, de exteriorização, e que hoje é a energia feminina a que dá respaldo, a que oferece garantias para as novas experiências evolutivas da humanidade. Então é muito interessante que aqui as pessoas têm este interesse para confirmar, para ficar mais conscientes de qual é a diferença entre um circuito e outro, qual é a diferença e por que tem que ser transcendido ou tem que ficar em desativação um circuito e começar aquele outro. Se tudo é energia, por que é que tem que ficar nesta mudança, esse circuito de energias? Então, o princípio da palestra, o início da palestra tem que ver com isto. E para compreender esta questão, temos que saber ou aprofundar por que os chakras que a humanidade recebeu como ferramenta energética hoje não têm o mesmo sentido, a mesma presença, a mesma influência, a mesma tarefa que naquele ciclo que se extinguiu, que se esgotou em 1988. Bem, os chakras foram dados para a humanidade para poder refletir, espelhar a energia que regia o planeta, que governava o planeta. Se a humanidade não tivesse aqueles chakras, ela não podia refletir, espelhar o padrão vibratório regente do planeta. Então, a grande experiência evolutiva foi feita com essa questão de que os seres tinham um circuito de energia que permitia ser empáticos com a energia da consciência geral do planeta. Mas em 1978, quando se desativou aquela energia, começou também a ser preparada a desativação dos chakras e preparada uma nova manifestação energética através de um novo circuito, que é o circuito do consciente direito, o campo cosmos-sono-medular. Por quê? Porque para refletir e espelhar a nova energia que é feminina, de introspecção, os chakras não têm empatia vibratória. Sabe por que os chakras ainda, em muitas pessoas, ficam ativos? Porque as energias do planeta têm uma convivência. A velha energia e a nova energia têm uma convivência. Se entende o que estou falando? Podem coabitar, sim? O planeta
porque o cosmos permite uma transição energética, quer dizer, uma transição entre as duas energias. Mas se não existisse essa transição e de cheio, sim, assim, rotundamente, concretamente, a nova energia passasse a se manifestar e totalmente, sim, se esgotar a velha, as pessoas que tivessem chakras ativos, elas se dissolveriam energeticamente. Os corpos delas. Porque os corpos podem se vitalizar, porque o circuito de energias do ser tem a capacidade de receber o padrão vibratório vigente no planeta, sim? E administrar essas energias na consciência do ser. Então, os chakras faziam aquela tarefa, tem essa tarefa, essa missão, sim? De registrar as energias masculinas, sim? E administrar na consciência etérico-física do ser. Então, esta transição permite que aqueles seres que são menos flexíveis, sim? Que são mais inflexíveis, que não têm abertura, que não têm intenção de se transformar, sim? Puedan ficar ainda, sim? Vitalizados, porque na transição ambas energias estão trabalhando. Sim? Uma vai em retrocesso, se diz aqui, e outra vai em avance. Então, os seres que concretaram a proposta de energia masculina, que trabalharam mais elevadamente no sentido evolutivo com os chakras, eles hoje, na transição, têm pouco trabalho para desativar os chakras e gradativamente começam a ativar este novo circuito de energia, que é um circuito de energia mais evoluído, não fica tão relacionado com os centros instintivos do ser. Vocês sabem bem, lembram que os chakras, sim, permitem o ingresso da energia no corpo etérico-físico pela base da coluna vertebral. E a base da coluna vertebral é a região mais animal que o homem tem. É o centro da instintividade, sim? Da sexualidade mais perto da animalidade. Quer dizer, é o centro, a região energética, sim? Que ainda a humanidade tem como uma âncora para não poder se elevar. Então, o circuito do consciente direito não tem atividades, nem tem centros, vórtices para despertar nessa região do corpo etérico-físico. O mais baixo é embaixo da última costela. O mais baixo, o centro mais baixo, mais perto da base instintiva, é o plexo cósmico direito, embaixo da última costela, sim? No hemisfério direito do corpo. Então, a energia trabalha muito mais desimpedida, livre das influências instintivas, e o ser pode ficar mais perto, sim, dos pulsos internos que são ofertados para ele, para poder se ampliar, para poder ficar como uma antena se diz aqui? Uma antena cósmica, uma antena receptiva de seu próprio cosmos interno, de seu próprio universo interno. E os chakras não ofertavam essa possibilidade. Então, esta mudança de energia não pode ser uma eleição para os seres. Mesmo que os seres fiquem muito identificados com práticas e técnicas do ciclo anterior, eles não podem elegir se vai ou não a transcender ou a levar o circuito, sim, dos chakras para uma hipofunção, uma desativação, ou se eles podem elegir ativar o consciente direito. Isto não é uma eleição, como você pode elegir fazer uma técnica ou não fazer uma técnica, fazer um curso, entende? Isto não é eleição, é um resultado puramente evolutivo. Se você respondeu à oferta evolutiva do ciclo anterior, então o caminho de você, sim,
vai para o desenvolvimento do consciente direito e gradativamente levar os chakras à desativação. Mesmo que você ainda, na consciência racional, pode ter preferências com as técnicas do ciclo anterior. Então, é muito importante que o ser comece a perceber como ele é levado a ficar em uma desidentificação com todo aquilo que a energia do ciclo anterior ofertou para ele, precisamente porque ele, nesse ciclo, tem que trabalhar com todos esses fatos, com todas essas questões. Então, se você no ciclo anterior tinha que fazer tarefas de harmonização dos chakras ou tarefas de estimulação evolutiva para os chakras, você tinha que fazer, nessa etapa, certas técnicas, desenvolver certas técnicas. A maioria delas chegaram ao Ocidente, ingressaram ao Ocidente há poucos siglos. A humanidade geral do planeta vinha muito demorada, sim? Vinha atrasada, com a conscientização do que para a consciência é tudo isso que tem que ver com a energia. Quando as técnicas do Oriente chegaram para o Ocidente, chegaram num momento muito perto da finalização, do fechamento das energias do ciclo anterior. Então, a humanidade do Ocidente só tuvimos poucos ciclos. Um siglo e meio, 100, 150 anos, para fazer todo aquele processo de conscientização das energias, sim, da distribuição dos centros energéticos no ser, de como ele poder ficar alinhado para que a energia pudesse circular, sim, com maior economia e efetividade. Então, a humanidade do Ocidente, sim, tem uma condição muito, como se fala, ajustada, pode ser, sim, tem muito pouco espaço energético, tem muito pouco tempo de transitar estas questões que o Oriente ofertou para o Ocidente. Mas esta é uma vantagem. Vantagem se diz? Grato. Isto é um benefício, porque os seres têm a possibilidade de ficar desapegados, sim, com uma maior efetividade. Porque não tem miles de anos ligado com essas crenças, com essas técnicas, com essas doutrinas que falavam dos chakras, que falavam de tudo o que vocês sabem que falam as questões orientais, sim, do ciclo anterior. Mesmo doutrinas como o budismo também ficam desatualizadas, porque não é uma atualização, nem fica atualizado tudo aquilo que fala de reencarnação, tudo aquilo que fala de karma, tudo aquilo que fala de energia. Porque uma doutrina, uma crença, uma linha filosófica pode ficar desatualizada, mesmo que fale de todas essas coisas, porque tem que ser percebido, sim, a amplitude do contexto onde isso é feito, onde isso é declarado, onde isso é manifestado. E o contexto do ciclo anterior, onde todas essas questões relativas aos chakras, energias, crenças, sim, mesmo do budismo esotérico tibetano, mesmo do lamaísmo, mesmo do Tao, tudo isso fica no mesmo contexto de desatualização. Por quê? Porque isso foi inspirado pela hierarquia, para que alguns seres com uma consciência expandida pudessem sintonizar, foi inspirado pela hierarquia para conformar, sim, uma base na consciência humana, naquele ciclo, que permitisse, sim, sentar as bases, colocar as bases, os fundamentos para esse novo ciclo que ficava perto de sua iniciação.
Porque nós pensamos que 2000 ou 3000 anos é muito amplo como tempo, mas para a história da humanidade, para a história do planeta e para a vida cósmica, não é nada. Ficava muito perto o fechamento da transição. Ficava muito perto o esgotamento da transição. Então, isso foi o cierre, o fechamento para que a humanidade pudesse compreender aspectos energéticos que iam a permitir a ela fazer o contato com aspectos de energia mais elevados e com uma energia planetária, como a energia feminina, como condições de coligação com os princípios internos do planeta, da humanidade e do cosmos, como nunca a humanidade recebeu oferta nenhuma. Esse tempo chegou, finalmente chegou. E muitos de nós começamos a ativar esse novo circuito de energias que convive em nós com o velho circuito. E ficamos na mesma transição, em nossa consciência, em nossos corpos, que o planeta fica no contexto sistêmico solar e no contexto cósmico. Porque quando o planeta vive uma transição, sim, está naquele percurso da transição, os seres mais receptivos também acompanham em seu próprio campo de consciência e naquela faixa vibratória de sua consciência o mesmo processo. O ser que pode refletir parte da energia que fica ativa hoje, sim, governando o planeta, esse ser que pode refletir, que pode espelhar isso, é um ser que está instalando em sua própria consciência também um novo circuito. Você não pode refletir a realidade do planeta se não tem empatia com o circuito que corresponde com esse processo. Então, a conscientização que nós necessitamos desta mudança de energia é um dos melhores serviços que podemos ofertar a este universo planetário. Porque o planeta não pode fechar a transição até que um número suficientemente simbólico e energeticamente efetivo pueda ser uma das ferramentas para implantar as novas energias, para que a transição pueda se dissolver, pueda se esgotar. O ápice da transição espera por todos aqueles que ainda não terminamos de definir nossa posição, nossa atitude, sim? Nosso destino, nossa aspiração, nossa vocação, sim? Em reconhecimento da oferta energética que o cosmos hoje faz para todos nós. Então é muito importante aceitar estas novas possibilidades, estas novas informações, que estas novas informações possam alimentar a consciência do ser. E vocês podem se perguntar, qual é a prova que nós temos, que nós podemos apresentar para você, de que isto não é uma das tantas coisas que se falam estupidamente do planeta. A prova não tem que ser apresentada por este palestrante que partilha com vocês estas coisas. A prova tem que ser confirmada por cada um de vocês. A prova tem que ser sintonizada. Porque se o ser, para confirmar se as informações novas, se aquelas novas informações são certas, são verdade, ele tem que ter uma condição de coligação com a verdade, porque essa é a ferramenta que ele tem. Se ele ainda não tem essa ferramenta suficientemente desenvolvida, então tem que esperar para confirmar estas novas informações, este novo conhecimento. Porque uma das questões que o novo conhecimento apresenta como um fato, sim,
a concretar, uma questão a concretar, é que o ser não pode confirmar a verdade como no ciclo anterior, porque um instrutor, um mestre, sim, ou um profeta colocou isso para eles. Isso já não sirve. Aquele ciclo trabalhou muito com a crença. Este ciclo transcende a crença e só sirve neste ciclo a vivência. E a vivência é uma questão que se concreta e se alcança intuitivamente. Você não pode ter uma vivência sua consciência se a crença é o principal para você. Porque todos nós podemos crer qualquer loucura. Não importa qual, qualquer, entende? Mas a vivência que é tenida se diz, a vivência que acontece em nossa consciência, quando você recebe confirmação de sua própria alma, de seu próprio centro interno, mediante o canal intuitivo, isso não pode ser desmentido por ninguém. Quando a intuição é percebida e você ficou aberto, e você tem clareza de aquilo que o mecanismo da intuição ofertou para você, você pôde sintonizar aquele estímulo intuitivo. Isso é a vivência que ninguém pode retirar de sua consciência. Mesmo que o maestro mais grande do cosmos fique frente a você, a intuição é melhor que aquele grande maestro, que aquele grande mestre, sim, que aquele instrutor. Porque mesmo a energia de instrução apresentada, ofertada por um canal, é limitada. O único que não tem limitações é perfeito, é o estímulo que a consciência interna de vocês, que a alma de vocês, que a mônada de vocês passam quando a alma de você percebe que é o momento e ela tem a condição de adaptar aquele estímulo, sim, perfeitamente à sua necessidade. Então, a nova instrução que tem que ver com o novo circuito de energia, sim, apresenta ao ser, principalmente, inicialmente, este tipo de tarefa de atualização, este tipo de mecanismo de atualização. Ele tem que ficar em sintonia com sua fonte interna, porque essa fonte interna vai passar informação, vai harmonizar sua consciência, e aquela fonte interna é quem dirige e administra o desenvolvimento do novo circuito. Então, se aquela energia interna que mora em você não percebe que você tem atitude que pode permitir todo esse processo, então ela não vai estimular, até que você pueda centrar, localizar, hasta que você pueda ter um posicionamento com sua consciência empático com as correntes de energia que a própria vida interna de você ela quiser ofertar. Sim? Então, quando isso fica uma posição suficientemente harmônica, equilibrada, a vida interna começa a ativar o novo circuito, que tem 3 centros, sim, no corpo etérico do ser, e tem 2 centros dentro da aura do ser, do espectro da aura do ser. Os mais potentes são aqueles que despertam na aura do ser, no campo energético que fica em volta do ser, o espectro áurico. E os 3 de menor intensidade são os que despertam no campo etérico físico do ser. Então a energia não ingressa mais, como falávamos, pela base da coluna. A energia ingressa pelo hemisfério direito cerebral. Esse é o terceiro centro de despertar. Ela sigue seu percurso para o centro direito cardíaco. Esse é o segundo centro de despertar. E sigue para embaixo até a última costela, o plexo cósmico do hemisfério direito,
E esse é o primeiro centro em despertar. É o centro de menor intensidade. Mas, olhem, é o que fica mais perto dos centros instintivos. Tem mais potência à medida que ele fica nas antípodas, no extremo oposto àquela região que no ciclo anterior, com os chakras, era da maior densidade. A região do corpo etérico mais animalizada, mais instintiva. Então, o primeiro centro que desperta a consciência interna, sim, no corpo etérico físico do ser que fica preparado, é este, o plexo cósmico direito. Isso tem relação direta com a primeira iniciação que o ser interno vive, porque o ser interno pode despertar esses centros porque ele vive uma ampliação de consciência, que em seu próprio nível é uma iniciação, porque as iniciações já não são desenvolvidas, vividas aqui, assumidas nesse plano. Isso é próprio do ciclo anterior. A hierarquia mudou tudo isso porque os iniciados ficavam muito interferidos pelas forças dissuasivas, pelas forças involutivas, pelas forças materiais. Então, todo o processo iniciático foi ascendido, foi levado para que seja vivido pela consciência interna. Então, o espírito do ser, a mônada, é o verdadeiro iniciado. A alma também tem a capacidade de espelhar o processo iniciático. Então, quando o ser vive, o ser interno vive essas iniciações, ele vai ativando o consciente direito. Então, na segunda iniciação, ele ativa, sim, o cardíaco direito. Você está escrevendo? Damos tempo para que vocês possam escrever. Na terceira iniciação, desperta o centro mais elevado dos três centros que são ativados no campo etérico do ser, que é o cerebral direito. Então, na primeira, na segunda e na terceira iniciação, desperta o cósmico direito, sim, o cardíaco direito e o cerebral direito. Neste tempo de transição, as iniciações internas são 7. 7 iniciações. Na quarta e na quinta iniciação, se produz uma coligação, se produz um movimento energético, uma síntese energética, para que os três centros que ficam despertos possam trabalhar com as energias de um modo mais preciso. Eles são harmonizados entre si pelas leis internas, pela própria consciência iniciada, são harmonizados entre si e trabalham unificados. Então, esse processo permite a potencialização, a sinergia dos centros, dos três centros. Sinergia significa, sim, uma manifestação de energia que excede o potencial individual de cada centro, a somatória individual dos centros. Cada centro tem uma possibilidade energética, mas quando são unificados, sim, quando essas energias são levadas a uma coligação e ficam ativadas e ativas, sim, como um só centro, mesmo que a energia passa por os três, sim, o potencial dessa unificação é imenso. E o ser começa a ter uma relação com a realidade que tem uma condição quase, não totalmente, quase totalmente intuitiva. O verdadeiro começo da vida intuitiva, o legítimo começo da vida intuitiva para a humanidade, é a partir do desenvolvimento do consciente direito. Aquilo que nós falávamos de intuição no ciclo anterior, sim, em comparação com isto, junto com isto, é muito pobre, porque o ser não podia desenvolver mais a intuição, porque sua manifestação energética era muito animal, muito básica, muito primitiva, muito limitada.
a maioria dos seres não podia levar a energia dos chakras que ficavam embaixo na coluna vertebral para cima. Apenas chegavam, assim, muito pobremente, ao nível médio da coluna. E os principais chakras, os mais elevados, quase não recebiam essa possibilidade. Era muito básico o processo. Mas a intuição, precisamente porque não tinha as ferramentas mais adequadas, ¿sí?, comparada com este novo ciclo, era muito pobre, mesmo que era muito poderosa para a consciência limitada da humanidade nessa época, ¿sí?, era muito pobre. Agora, aqueles que vão desenvolvendo o novo circuito de energias, eles vão tendo uma relação intuitiva com a realidade. Quer dizer, a óptica material que eles têm da realidade, a óptica racional, a óptica comparativa, analítica, ¿sí?, egoísta, uma óptica muito pobre, limitada, é transcendida. Porque o circuito do consciente direito, o circuito do consciente direito permite uma coisa que é muito necessária, que é que os trajes do ser, o traje emocional dele, físico, mental, puedan ficar em uma receptividade que para esses corpos era desconhecida no ciclo anterior. Os corpos da personalidade e mesmo o ego tinham desconhecido essa possibilidade, não podiam viver essa possibilidade, muito limitadamente. Agora, os corpos, principalmente o corpo psíquico do ser, que ele tem a composição mental e emocional, que dizer, o corpo psíquico do ser tem uma contraparte mais elevada que a mente, o corpo mental, e tem uma contraparte inferior, que é o corpo emocional. Esse corpo físico, quando fica desenvolvido o consciente direito, mesmo parcialmente, recebe influências que atuam muito profundamente nele, e se ele tem vocação de ficar aberto e entregue para a vida interna, essas influências começam a permitir que ele mude a óptica da realidade. Então começa a olhar o corpo psíquico do ser, a reconhecer, a olhar, a participar da realidade segundo a óptica interna permite a ele sintonizar a essência e a luz da realidade. Quando o ser olha a realidade com a consciência especulativa, racional, comparativa, ele só vê matéria na realidade. Só confirma que a realidade é um fato material, que tem energia, sim, mas que são energias materiais. Esta é a primeira impressão que a consciência tem quando ela fica afastada do próprio universo interno dela, da própria fonte interna dela. Mas o consciente direito muda essa visão que você tem, essa óptica que você tem da realidade. E você, sem saber como aconteceu, começa a perceber a realidade com suas faixas subjetivas muito ativas, com aqueles planos, níveis, patamares mais profundos que moram na realidade material, mas que não são percebidos porque a maioria dos homens só ficam abertos para a força da matéria. Isso é o que se fala de egoísmo nestes tempos, ou de materialismo. Mesmo os seres que temos vocação espiritual, se não ficamos muito atentos para alinhar nossa atitude, para poder ficar alinhados em sintonia com a fonte interior, também podemos ser materialistamente, ¿sí?, espirituais, quer dizer, espirituais materialistas, ¿sí?, ou padecer de uma doença que é muito comum em muitos que creem que são espirituais, que são espirituais materialistas ou materialistas espirituais. ¿Sí? E o que quer dizer um materialista espiritual? Que ele é um teórico espiritual e que não pode transcender o limite da teoria.
Ele tem crenças, faz práticas, sim? Ele cumpre com certas questões externas relativas ao conhecimento, mas não pudo, até agora, tornar-se um prático espiritual. Então, o espiritualismo dele, sim, é uma teoria. Ele espiritualiza sua vida, mas não é uma vida espiritual. O que quer dizer espiritualiza sua vida? Que tem muitos souvenirs espirituais formando parte de sua realidade material. Foi para a Índia, trajo media tonelada de coisas hindúes e colocou em sua casa. Mas ele é o mesmo que antes de ir para a Índia. Porque ninguém fica modificado por aquilo que pagou. Você vai ser modificado por aquilo que não tem preço. Entende? Então, o que vai transformar a consciência de você é aquilo que não tem preço, que não tem valor nenhum em termos materiais. As pessoas vão e compram a imagem mais bonita que pode ficar a seu alcance de Buda, de Krishna, sim? E de muitos deuses indianos e de outras questões. Vão para a Sudamérica, sim? E também vão com xamanes e compram um montão de coisas. Mas só são colecionistas de souvenir espiritual. Isso é espiritualizar a casa. Mas não é espiritualizar genuinamente a vida. Porque quando você é genuinamente espiritual, sabe o que acontece? Todas essas coisas passam a ser superficiais e você regala algum que ainda fica naquela etapa. Você diz, gosta disto? Sim. Leve tudo. A minha casa tem que ficar em harmonia só com aquilo que é necessário. Então, o circuito do consciente direito necessita que o ser, a partir de uma certa etapa, oferte para a vida interna uma qualidade que é muito conhecida, mas pouco experimentada, pouco transitada, que é a simplicidade. Ninguém pode desenvolver o novo circuito de energia se sua vida é superficial. Se um ser superficial, ele não pode desenvolver o novo circuito de energia. É incompatível. A superficialidade é incompatível com o novo circuito de energia. A simplicidade é uma mostra que o ser começou a retirar de sua vida em todos os níveis que compõem sua vida, em todos os planos que compõem sua vida, começou a retirar aquilo que começou a perceber também como inservível. E para que você pueda reconhecer aquilo que é inservível, necessita a assistência da sua própria alma. Porque você não sabe que tem que ser retirado de sua vida, porque muitas das coisas que ficam presentes em sua vida, ainda você karmicamente, mesmo que na transição da lei do karma para a lei evolutiva superior ou lei de ciclos, você necessita para fechar experiências evolutivas que, se não são fechadas corretamente, vão gerar para você um débito kármico e você fica ainda com mais carga kármica que em outras etapas. Então, o ser tem que ficar nesta relação com a vida interna. Ela vai mostrar que coisa você tem que aceitar, mas também vai a inspirar em você a compreensão de que coisa você tem que afastar de sua vida, tem que repulsar de sua vida, tem que eliminar de sua vida. O ser tem que aprender a dissolver os vínculos, as relações que ele tem com aquilo que já não serve para ele. Porque a dissolução de vínculos equivale a dissolver a influência que as forças da matéria têm em sua consciência através de certos elementos que simbolizam para você, mesmo que inconscientemente, muitas coisas que você tem que transcender. Então, o único que pode falar para a consciência do ser daquilo que tem que ficar fora da vida é a influência da alma, mostrando para você que coisas tem ainda que trabalhar e que coisas tem ainda
sim, que preservar ou que afastar. Então, neste circuito de energias se encontra o benefício de algo muito simples, mas não é fácil, é muito simples, sim, da obediência. O circuito do consciente direito, ele consuma, sublima seu funcionamento quando o ser oferta para os estímulos que ele registra pelo consciente direito, porque o ser comienza a registrar estímulos internos pelo consciente direito, ele empieza a ter um discernimento superior, que não tem que ver com o discernimento racional. Então, quando ele comienza a registrar, mediante o consciente direito, os estímulos que a consciência interna dele oferta, ele tem que colocar como contraparte daqueles estímulos a obediência. Ele então não tem que se plantear, não tem que ficar pensando se tem ou não que cumprir com aquele estímulo. Porque quando ele começa a ter dúvidas e não tem imediatamente a disponibilidade, a obediência e a persistência depois da obediência, o estímulo começa a se dissolver e ele vai ter que passar por provas que atraem para ele mediante a desobediência. Porque quando o ser fica pronto para funcionar com outro aspecto energético, para funcionar dirigido e administrado por outra realidade energética interna, as provas que coloca para ele a vida interna e a lei do karma são provas acima das provas que a maioria podem enfrentar. Se fala assim? Sim? São provas que a maioria das pessoas não podem viver, porque não ficam preparadas, não têm desperto consciente direito, sim? Não podem receber, mesmo por essa questão, certos estímulos, como a potência e uma ampliação que o circuito de chakras não permite para a consciência. Mas se ele não obedece, ele tem uma dívida kármica muito grande, precisamente porque ele tem ferramentas maiores que no ciclo anterior, nas etapas anteriores. Quanto mais ferramentas, mais amplias, mais efetivas, mais poderosas você tem para desenvolver o que corresponde na vida, se você não faz o que tem que fazer, sim? O retorno kármico também é maior. Então, você já tem desenvolvido alguns dos centros do consciente direito, mas necessita também receber informação dos outros centros do consciente direito, daqueles dois centros do consciente direito, que eles vão ser ativados no espectro da aura do ser. Porque a aura do ser, quando os primeiros 3 centros já ficam ativos, a aura do ser passa de ser um espectro energético que é a dimanação da realidade psicofísica do ser para ser um campo de energia onde o potencial espiritual do ser, o potencial monádico do ser, sim? Das leis internas que ficam ativas no centro do ser, no âmago do ser, permitem manifestar. Então, isto é muito importante de entender. Quando o ser fica só ligado às forças da matéria e tem uma pobre relação com a vida interna, sua aura é um campo energético muito primitivo. Só manifesta na aura, sim, a relação que ele tem com a matéria. Quer dizer, aquele campo que fica em volta dele não é uma coisa muito efetiva. É a manifestação da relação dele com a matéria. Mas a aura do ser tem que se transformar em uma ferramenta evolutiva. Mas para que a aura do ser pueda mudar seu padrão vibratório gradativamente, o ser tem que ficar relacionado com a vida interna, em obediência aos estímulos internos,
Então, quando ele obedece aos estímulos internos, quando ele fica em sintonia pelo canal interno com a própria mônada, com a própria alma, a irradiação da vida interna pelo canal interior ultrapassa os corpos da personalidade e começa a se conformar um espectro de energias muito mais amplo e com uma voltagem muito poderosa. Por isso, o ser, à medida que desperta os centros superiores da consciência, ¿sí? À medida que ele vai ficando mais próximo da vida interna, sua aura é capaz de fazer trabalhos energéticos, mesmo que ele não percebe isso. A aura passa a ser uma ferramenta contínua e poderosa da própria essência interna do ser. Então, onde esse ser fica presente, a energia interna está atuando continuamente, ocultamente, silenciosamente. Então, os seres que vão ampliando sua relação com a vida interna, silenciosamente, atuam na superfície do planeta, como si fueran un ejército, se dice aquí, un ejército energético, porque ya no fican eles sozinhos aqui na matéria, não são uma consciência isolada na matéria, eles têm o amparo interno, as leis internas, a potência dos conjuntos internos das almas e de hierarquias também, quando o ponto é esse, estão presentes na irradiação do ser. Então, como estamos olhando, desenvolver o consciente direito não é uma coisa que você pode elegir, mas é uma coisa que você tem que custodiar com suas atitudes, para que o desenvolvimento pueda ser mais estável, mais efetivo. E tem uma questão que fica absolutamente coligada com o desenvolvimento do consciente direito. Esta questão é a implantação do novo código genético. Porque quando o ser chega a um ponto do desenvolvimento do consciente direito, pode acontecer que ele pueda receber o novo código genético. Então, nas primeiras etapas, pode acontecer isso. Enquanto o ser começa a desenvolver o consciente direito, pode ser que a hierarquia encarregada de discernir, de perceber quem fica pronto para receber a implantação do novo código, a hierarquia pueda fazer a cerimônia de implantação. Porque, segundo a atitude do ser, quando ele começa a desenvolver e a viver essas novas energias, a ficar aberto para a vida interna, ¿sí? A hierarquia pode permitir que aquele ser, com essa atitude, pueda atrair magneticamente o novo código genético. Se ele tem a condição para atrair o novo código genético, a hierarquia vai permitir que aquela atração, tanto do código para a pessoa e da pessoa para o código, porque tem que ser uma atração mútua, tem que existir uma coincidência, uma afinidade magnética entre ambos elementos, então pode coincidir, então a implantação pode acontecer. Então o ser não só pode conseguir o despertar do novo circuito, que também pode receber, se aquilo vai bem, vai na harmonia, pode receber a implantação do novo código genético. Então, o serviço desse ser para o planeta ainda é maior, porque os dois códigos vão coabitar na consciência dele. O mesmo que acontece com o circuito de chakras e o circuito do consciente direito, o mesmo que acontece com a polaridade masculina que fica, sim, em retrocesso e a feminina que fica em avance. Todas essas questões formam parte da transição energética do planeta, da humanidade. Então, aquele que tem consciência destes fatos e fica aberto, sem resistências, para que a energia pueda, sim, trabalhar com ele, está abrindo caminho para que em outros seres isso mesmo pueda acontecer.
Porque quando um ser abre caminho, é uma consciência pioneira e abre caminho, ele implanta energias que permitam que outros possam ter a mesma possibilidade.